Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 a 27. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem lei, fiz-me como se estivesse sem lei, ainda que eu viva sem a lei, que não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar os que vivem sem lei. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isso tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa perecível, e nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato duramente meu corpo e conduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo ser reprovado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Duas mensagens muito importantes aqui. Primeiro, tudo para todos. Para quem não sabe, feito tudo para todos foi o lema sacerdotal do Padre Jonas, né? E está nos documentos da Canção Nova. Nós também devemos imitar essa regra, essa realidade, ser tudo para todos. Para quê? Para ganhar alguns, a fim de salvar a todos, a todo custo. Ou seja, esse adaptar-se sem perder a essência para anunciar o Evangelho. Foi o que Paulo fez. Paulo chegou lá em Atenas, no Areópago, começou a conversar com os atenienses, idólatras até o tampo, do último fio de cabelo, para falar de um Deus único. Ele achou uma brecha lá, porque tinha uma estátua que estava dedicada a um Deus desconhecido. Paulo olhou aquilo lá e falou, pô, é aqui que eu vou entrar. Olha, veja a capacidade. E ele começou a falar, elogiando eles. A retórica não era bem forte de Paulo, né? Isso, essa retórica toda, não era aquela coisa. Mas ele foi lá. O que aconteceu? Quando ele falou de ressurreição dos mortos, o pessoal olhou para ele e falou assim, pô, valeu, depois a gente começa sobre esse assunto aí. E aí, o pessoal fala, o que esse tagarela tá falando, né? Mas alguns acreditaram. E foi a semente do Evangelho ali. Veja, para Paulo não era interessante somente a multidão, né? Hoje em dia isso é um problema nosso, né? Se não tem multidão, foi um fracasso, não deu ninguém, não bombou.
Paulo foi lá em Atenas e não bombou, gente. Paulo saiu triste, cabisbaixo de lá, mas saiu com quantas almas? As almas que estavam ali dedicadas a Deus. E sempre a igreja acreditou que em cada lugar onde o anúncio do evangelho é feito, existe pessoas para acolher. São 3, são 2, é uma só, que seja. Mas ali o evangelho precisa ser anunciado. E Paulo está dizendo isso. Ele se fez fraco com os fracos, se fez judeus com os judeus. Paulo teve que raspar a cabeça para poder pagar uma promessa, para poder evangelizar lá na Judéia. Judéia é onde queria matar Paulo. Onde um monte de profeta falou, Paulo não vai para lá que você vai morrer lá. Paulo, o Espírito Santo está me mandando ir. Paulo foi e ficou preso lá. Paulo, ele se fez com os pagãos, que eram as pessoas que idolatravam. Gente, quanto Paulo sofreu lá em Éfeso, né? Perseguições, enfim. Para quê? Para evangelizar. Como a gente está evangelizando? Como está sendo a nossa caminhada para a evangelização? Esse nosso trabalho de evangelizador, como ele está sendo? Você está se adaptando à linguagem dos jovens para alcançar os jovens? À linguagem dos mais velhos para alcançar os mais velhos? Como tem sido o seu trabalho? Tecnologia, gente, a gente trabalha aqui no Portal Canção Nova, né? Gente, o quanto que a gente tem que, pedalar com tecnologia, porque o mundo está mudando muito rápido. Muito rápido. É fácil essa adaptação? Não, ela não é fácil. Ela não é simples. Mas, por causa das almas, ou a gente se adapta, ou nós não iremos alcançar as almas. Então a gente tem que se adaptar. A gente tem que mudar. E vem o Espírito Santo nos dar inteligência para realizar a vontade de Deus. E aqui, por fim, Paulo está dizendo que nós precisamos levar muito a sério isso, porque, versículo 24, não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha prêmio? Ou seja, para você ser campeão, para você ganhar o prêmio aqui é a vida eterna, você tem que correr, e Paulo fala isso para Timóteo, correr conforme as regras, e correr para ganhar. Você tem que correr para ganhar. Eu fui atleta, eu já corri em estádio, já corri em pista. Você acha que eu corria para perder? Não, eu corria para ganhar. Mas eu não ganhei sempre. Mas eu ganhei muitas vezes também. E como é bom a sensação de você chegar em primeiro lugar. Saber que aquela medalha é sua. Só que isso perece. As medalhas que eu ganhei estão, a maioria com meu pai, quase todos com meu pai, guardou de recordação. Mas um dia isso vai perecer. De ouro que seja a medalha, de metal que for, ela vai se acabando com o tempo. Mas Deus tem para nós, para mim e para você, um prêmio, uma medalha, uma coroa que ela é incorruptível, chamada vida eterna. Então a ordem vem nos dizer, ainda no versículo 24, correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Por quê? Porque não adianta nada a gente trabalhar para a evangelização de um monte de gente se a gente não se preocupar também, em primeiro lugar, com a nossa transformação. A gente salva os outros e se perde. Vai colocando todo mundo no bote, estava lá se afogando. E você vai salvando e não cuida de si mesmo e morre afogado. Deus não quer e eu acho que você também não. Vamos anotar no nosso diário? Temos aqui ordem de Deus e princípios eternos. Vamos à ordem. Versículo 24b. Está escrito o quê? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Seria melhor, e eu sempre incentivo isso, que você anote todo o versículo 24, que começa com o princípio eterno. Por quê? Porque ele está usando de uma parábola para dizer uma verdade do reino. Não sabeis que aqueles que correm no estádio correm todos, mas um só ganha o prêmio? Ou seja, todo mundo está correndo, mas um só é campeão. Essa é a postura que o cristão tem que ter com relação à sua caminhada, ao seu ministério, ao seu trabalho como evangelizador, como homem, como mulher de Deus. Princípio eterno, versículo 24, e também ordem. E aí, versículo 25, continua o princípio eterno. Os atletas que se abstêm de tudo, ou seja, olha só, dieta, treinamento, descanso, tudo que precisa fazer para ser esse atleta campeão.
da mesma forma nós temos que fazer pela nossa coroa imperecível. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Então convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixa o joinha porque ele evangeliza e também o seu comentário, porque o comentário evangeliza muito mais. Muito mais, só que de uma maneira diferente. Quando as pessoas veem o que você escreveu, a experiência que você teve com Deus, elas também são alimentadas por isso. Vamos fazer juntos a Bíblia inteira, com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Esse é o livrinho do método, e você pode adquiri-lo no loja.cançãonova.com. E aqui tem todas as instruções. Mas você também encontra o passo a passo para fazer o estudo bíblico na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.